Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos. Você já sabe, é aquele podcast feito para você, síndico, gestor condominial, que deseja dicas práticas, aquilo que você vai conseguir, de fato, aplicar no seu dia a dia, que vai fazer diferença na sua gestão. A gente sempre traz, todo episódio, um especialista, aquele que sabe o que está falando, que vive aquilo que fala. Pode ser um síndico, pode ser um outro gestor condominial, pode ser alguém fora da nossa área. A gente já trouxe aqui psicólogos, a gente já trouxe aqui pessoas de investimento, médico pediatra, que a gente trouxe aqui nessa 8ª temporada, mas hoje a gente trouxe também um fornecedor, alguém que fornece um serviço para a área condominial e também tem um grande evento que já está movimentando aqui a região de Campinas e que muitos síndicos já participam, já conhecem e que vão saber mais detalhes também sobre esse evento. A gente vai conversar hoje aqui, com o Ricardo Lopes, empresário e fundador da Fox Quality, empresa de segurança, que a gente vai conversar também sobre alguns pontos também super importantes que fazem diferença nessa área e também, como eu disse, idealizador do Soluciona Síndico. Que prazer te receber aqui, Ricardo. Que bom que você encontrou um tempo aí na sua agenda agitada para estar aqui hoje com a gente. Prazer te receber e seja bem-vindo. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Agradecer aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, participando, trazendo um pouquinho de conteúdo para todos, trazer um pouquinho de solução, mostrar um pouquinho da nossa guerra do dia a dia, né, dentro dos condomínios. Então é só agradecer aí o espaço que vocês me concederam aqui. Imagina, a gente sabe, a nossa produção sabe muito bem, a gente sabe que tem algumas conversas, são mais do que conversas, são verdadeiras aulas, então a gente sabe que você vai ter muita coisa para agregar, vai ser muito legal esse bate-papo. E, Ricardo, a gente gosta muito de história. Então você veio, tem a Fox Quality, a gente fica pensando, poxa, como será que nasceu? Como o Ricardo um dia falou assim, eu vou montar uma empresa de segurança, de monitoramento, como surgiu essa ideia, o que te levou a criar a Fox Quality? Conta pra gente. No meados de 2007, eu conhecia o ambiente dos serviços, né, as terceirizações da vida, e acabei me interessando por isso. E eu fazia alguns trabalhos com mão de obra, limpeza pós-obra, umas coisas assim, e surgiu uma necessidade de eu complementar a renda, né, de ter um pouquinho mais de ganho ali. E o que aconteceu? Então eu montei a parte de terceirizada, consegui objetivamente meu primeiro condomínio, comecei a trabalhar com a área condominial, e o que aconteceu? Trabalhando esse ambiente complicado para mim até então, desbravar tudo isso, eu era mais novo, né, era mais difícil as coisas. O que eu consegui galgar? Alguns contratos que me geravam um resultado positivo. E aí eu notei uma demanda pessoal lá dentro da empresa, que assim, a empresa, por ser uma empresa pequena, eu falei assim, nossa, não conseguia grande espaço para crescer. E aí eu acabei embarcando junto, fui estudar bastante, entender mais sobre o conceito da tecnologia para auxiliar a mão de obra e a fins de alavancar a minha gestão de segurança, melhorar tudo isso. Então eu passei a estudar um pouco mais sobre isso, fui buscar informação, fui fazer treinamentos, fui entender um pouco mais do mercado da segurança e acabei unindo a Fox a hoje o serviço de segurança eletrônica, que é o carro-chefe da Fox hoje, né? Apesar de a gente ser oriundos da área da terceirização do serviço, hoje o nosso carro-chefe com certeza acabou se tornando a segurança eletrônica. E algumas coisas que eu acho bem legal de se pautar é que naquele tempo que eu comecei, eu sempre falava pro pessoal, assim, preciso falar com o departamento pessoal, era eu. Preciso falar com o departamento comercial, era eu. Preciso falar com o departamento jurídico, era eu. Preciso falar com a conta, com a parte financeira, era eu. Então, tudo era eu. Então tinha que me virar, aprender um pouco. Então, eu estudava bastante, buscava bastante informação para sempre poder dar resposta para o cliente. E acabou que, graças a Deus, hoje a Fox vem muito bem. A gente está, todos os anos, só crescimento. A empresa não estagna, sempre tem se mantido aí no auge e no crescimento contínuo. No começo é sempre aquela luta. O financeiro vai te ligar. Aí era você mesmo. Isso, só um minutinho. Virava pro cliente, só um minutinho que eu vou passar pro financeiro. Muda a voz. Aí muda a voz. Oi, sou do financeiro, o que eu posso te ajudar? Mas é legal lembrar
e ver a jornada que você percorreu. Hoje você está hoje aí com quantos funcionários? A Fox, na gestão inteira, se pegar todos os setores de serviço que a gente tem lá dentro, hoje na casa de 150 colaboradores, tem, né? Que assim, a gente tem o serviço, tá, como um dos gargalos, uma parte de cobertura da Fox, mas a gente focou muito mais hoje na gestão da segurança eletrônica. Uhum. Tá? Então a gente se destaca muito através da questão da segurança eletrônica. Que legal, mas acredito o prazer que você tem de lembrar que era você e agora você tem 150 pessoas dentro desse propósito da Fox. E eu imagino também, Ricardo, que deve ter mudado muita coisa. De lá, meados de 2000, você disse? 2007, mais ou menos. Isso. Então, você, com a tecnologia exponencial, mas e o cenário? Você acha que mudou o cenário tanto de condomínio, da segurança em si? Você acha que mudou muito de lá para cá? Você sabe uma coisa que eu sempre noto, eu acho que a maioria vai lembrar disso, antigamente a visão sobre o porteiro era aquele senhorzinho aposentado, né, que tinha ali, que você colocava na frente da portaria, a função dele era somente abrir a porta. Esse tempo já tinha um pouquinho de problema com criminalidade, mas não era tão grande como é hoje. Os criminosos também, eles passaram a criar novos meios, novas tecnologias para driblar a segurança. E hoje você vê a quantidade de treinamento que a gente tem no mercado, a evolução desse mercado. Hoje os condomínios são centros, né, de convivência gigantes, né? Você pega qualquer condomínio pequeno, tem 200 unidades, moram 1.000 pessoas lá dentro. Então, assim, se você avaliar os condomínios antigos, era um condomínio com 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades. Hoje, os condomínios são verdadeiros centros de convenções, né? Que você fala, lá dentro tem tudo. Tem mercado, tem piscina, tem quadra poliesportiva, tem pessoal que tem setor de vinho, tem tudo dentro dos condomínios. Então, o que a gente começou a entender? Que a vida em coletivo, tá? Ela ficou mais fácil, tá? Porque se você mora numa casa na rua, você tem que cuidar do seu telhado, você tem muro para pintar, você tem manutenção. Quando você mora em coletivo dentro de um condomínio, você paga por isso, divide entre todas essas famílias que estão ali, tá? E as pessoas executam para você. Então, o que você vai fazer? Apesar de você pagar a taxa condominial, você vai conseguir chegar lá embaixo e falar assim, minha piscina já está limpa, eu só vou usar. Então, você não tem preocupação com lavar. Então, se você notar onde você tinha 20 famílias morando, sei lá, vamos colocar aí 80 pessoas, agora você tem qualquer condomínio médio aí, você tem 1.000, 1.500 pessoas, que às vezes um síndico administra. Então, você olha a quantidade de problema que isso gera, olha o nível de gestão que tem que ter por trás disso. Nós temos condomínios com faturamento de muito maior do que muita empresa, né, de médio porte, tá? Só porque ele está recebendo ali um valor de taxa. Então, essa evolução ela aconteceu e as empresas, os fornecedores, os síndicos, os gestores, os administradores, todos eles evoluíram. E isso que eu acho muito bonito. Tá? A evolução nesse setor, às vezes a gente está aqui por trás, a gente não percebe. Mas você já analisou para um síndico que tem ali um condomínio com 300, 400 unidades, olha o tamanho da gestão que ele tem que fazer. É quase uma gestão pública, se você analisar. Ele tem que olhar, ele tem que receber os valores de todos, ele tem que pagar, ele tem que ordenar, ele tem que dizer como as pessoas vão fazer as coisas e, além de tudo, ele tem que resolver conflitos. E, às vezes, não conflitos pequenos, né? Conflitos grandes, entendeu? É vizinho, é barulho, é cachorro, é carro elétrico, então todo dia o cara tem um problema novo. Outro dia, uma parede apareceu uma rachadura, deu um vazamento no teto do meu apartamento. Então, quando você olha nesse tamanho de condomínio, você começa a pensar assim, nossa, a coisa não é tão fácil quanto parece. Inclusive, ele presta conta e como a exemplo do serviço público que você disse, ainda as contas são abertas para as pessoas auditarem. Se tem um site, talvez não um site, mas é aberto para quem quiser visualizar. Exato. É bem parecido. Qualquer condomínio tem acesso às contas. Você pode pegar os aplicativos hoje de condomínio, de gestão, tá ali dentro a conta do mês. Então o cara quer saber, mas por que nós pagamos 1.500 de luz o mês passado e esse mês estamos pagando 2? Então ele tem que explicar tudo. E tem que ser preto no branco, porque se não for preto no branco, tá? O síndico arruma uma baita de uma dor de cabeça. Inclusive respondendo civil e criminalmente
por qualquer coisa que ele tomar de decisão dentro do condomínio. Então, assim, a pessoa, às vezes, eu sempre costumo dizer isso. Às vezes a pessoa quer entrar para uma sindicância de condomínio, mas ele não conhece todos os problemas legais que isso traz. Por isso que, às vezes, quando o morador quer ser síndico, alguma coisa, eu sempre falo, faça um curso, vai entender um pouquinho, porque você não pode pegar qualquer tipo de informação e jogar num grupo, tá? Você não pode, por exemplo, eu conheço uma situação de um síndico que ele teve um problema em um condomínio, tá? E o morador sujou lá um ambiente e ele printou uma foto, só que ele colocou uma carinha, tá? Colocou uma carinha lá, uma carinha sorridente nesse morador. Esse morador ingressou com uma ação, tá? Por dano moral, tá? Ele alegou o seguinte, que mesmo com a carinha, pelo porte físico e tal, todo mundo saberia quem era ele. E ganhou, tá? Se eu não me engano, esse síndico tem que pagar de 10 a 15 mil reais de indenizatória, tá? Então, você entendeu? Então, se você não tiver o mínimo de conhecimento, você corre o risco de tomar uma ação dessa e vai pagar com patrimônio próprio, certo? Porque se entrar lá, acontece de às vezes querer pagar com dinheiro, pode acontecer, tá? Mas se qualquer morador entrar lá e falar, opa, foi você que cometeu e você que tem que pagar, vai ser responsabilizado. E uma coisa assim, sobre a tecnologia, que você até notou, esse crescimento, principalmente na área da segurança, tem câmera de tudo que é jeito, com IA, com não sei o quê, mas muitas pessoas vão pensar assim, aquilo que você já falou, e poxa, o porteiro que é aposentado, que já está aqui tantos anos, aí tem aquela galera que fala assim, não, poxa, a tecnologia, portaria remota tira empregos. Como você lida quando vem alguém falando esse tema assim, tão sensível? Eu acho muito engraçado que as pessoas se apegam nesses jargões aí, sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Por que eu te digo isso? Hoje, 90% das portarias são informatizadas, tá? Então você tem ali dentro o controle de acesso, certo? Você tem ali dentro o sistema de câmera. Então vamos pensar o seguinte, você chega no meu condomínio, a primeira coisa que o pessoal vai fazer hoje é te cadastrar num leitor facial, certo? Quem que vai te cadastrar? O porteiro. Então ele tem que estar habilitado naquilo. Não há mais espaço para aquele profissional que fala assim, não, mas minha função aqui é abrir o portão e cruzar o braço. Não existe mais esse espaço. Então, o que eu vejo é o seguinte, a partir do momento que você começa a melhorar a sua gestão, seu conhecimento, certo? Você vai buscar novos conhecimentos. Você concorda que isso vai agregar no teu salário? Certo? Aí o pessoal fala assim, mas a portaria virtual tira emprego. Eu discordo e vou dizer por que eu discordo. Nós estamos em pleno emprego, tá? Em pleno emprego. Tá? O Brasil, no último censo, eu vi uma informação que mais de 90 milhões de famílias estão cadastradas no Bolsa Família. E aí, essas famílias elas não querem migrar para um emprego, por quê? Porque o governo não estimula. O governo fala o seguinte, se você entrar no Bolsa Família e for trabalhar, você perde o direito ao benefício. E por que então, se o governo quer tão gerar benefício para essas famílias, por que ele não fala, não, pode arrumar um emprego e eu te dou mais um ano de Bolsa Família para te ajudar a complementar. Tá? Eu concordo extremamente com isso, certo? Porque você capacita. E aonde que entra essa questão de capacitação? Os condomínios que eu vi, que de repente migraram para uma portaria virtual, dizendo até nessa questão de pleno emprego, se você fizer qualquer tipo de curso hoje no mercado, você passa na rua hoje, você vê as empresas colocando faixa, contrato empilhadeirista, contrato auxiliar disso, auxiliar daquilo. Então, tem ambiente para as pessoas ganharem mais, inclusive, tá? O X da questão é que assim, eu quero ficar nesta portaria. O problema, o que acontece é o seguinte, os pequenos condomínios, eles não têm mais condição financeira de pagar, tá? Então você pega um condomínio com 30 unidades, 40 unidades, é caríssimo ele montar uma portaria 24 horas para ele, entendeu? Então o que acontece? O que eu vejo acontecer? Eu vejo normalmente ser promovido as pessoas, 2, 3 pessoas que vão continuar nesse condomínio. Então, por exemplo, o porteiro que se destacou, que tem uma capacitação melhor, ele vai acabar virando zelador do condomínio, fazendo uma pequena manutenção. E aí você fala, mas compensa? Nós estamos falando, de repente, um aumento de 30% no salário. Quer dizer, mais um detalhe, uma carga horária menor. Porque se você trabalhar numa escala 12 por 36, você vai trabalhar um dia e vai folgar um dia. Sim. Só que são 12 horas trabalhadas. Quando você é um zelador, você vai trabalhar, por exemplo, 5 dias por semana de 8 horas. Entendeu? E às vezes, alguns condomínios com 4 horas no sábado.
certo? Então, se você pensar que você vai ganhar 30% e vai ter uma escala dessa que é muito mais tranquilo, que não trabalha no feriado, eu entendo para mim que é muito mais vantajoso, certo? E outra, vamos voltar no recurso financeiro. 30% de aumento do teu salário. Depende dos condomínios, quando o colaborador é muito querido pelo condomínio, eu vejo bônus, bonificação. Ó, o senhor vai fazer isso, vai receber como zelador, tem mais um bônus de tanto. Tá? Então eu tenho visto muitos condomínios aplicarem. Por isso que eu não concordo com tá tomando vaga de emprego, vai tomar. Mas se tá tomando vaga de emprego, por que nós temos tanta empresa na rua colocando faixa? Pedindo para você virar colaborador, para você vir. A gente tem os feirões, eu sei de situações dos feirões, teve empresa que deu cesta básica. Dentro do feirão. Por quê? Para a pessoa ir lá e fazer um cadastro para conseguir contratar. Isso, para atrair e conseguir contratar. Então, o grande problema disso é que, assim, virou um jargão. Então, é muito mais fácil eu gerar uma desculpa, tá, por aquilo que eu não quero fazer, do que eu chegar lá e fazer. Entendeu? E, assim, o povo brasileiro, ele é um povo extremamente inteligente. Qualquer lugar do mundo se vira, tá? Eu falo porque quando eu vou pro exterior, todo lugar que você chega tem brasileiro. Entendeu? Parece brincadeira. Qualquer lugar que você chega, do nada você tá falando, você ouve, o cara é brasileiro. Então, e tá ali. E assim, em qualquer lugar do mundo, você vê o brasileiro trabalhando, ele consegue. Ele tem um poder de persuasão no que ele tá fazendo, sabe? De ser extremamente competente, que todo mundo quer. Você pode ver, o brasileiro contratado no lugar. Eu nunca cheguei num lugar do mundo que fala assim: aqui ninguém gosta de brasileiro. Entendeu? Você vai para Argentina, vai para os Estados Unidos, vai para Europa, qualquer lugar que você for, você vai ver brasileiro trabalhando e se dando muito bem no que faz. E outra, eu lembro até que no ano retrasado, acho que foi, eu estava em Orlando e eu fui na Lawyers lá, que é uma loja de material de construção bem grande, né? Queria comprar lá umas coisinhas lá e fui na loja. Daqui a pouco eu tô andando lá e eu falo muito mal inglês, né? Básico. Aí, o que aconteceu? Eu tô andando lá, daqui a pouco fui fazer uma pergunta lá, eu não entendia muito bem, chamou lá, o funcionário da loja chamou, veio uma brasileira. Ela falou assim, eu tava em Naples, lembra agora? Ela falou assim pra mim, você é brasileira? Eu falei, sou. O que vocês estão fazendo aqui em Naples? Ela falou, nossa, vocês estão andando aí? Eu falei, Aí ela falou, eu falei, que legal, começamos a bater o papo, ela falou, não. Aí eu falei assim, e aí, tudo bem que você tá aqui há bastante tempo? Tô fazendo, acho que fazia uns 15 anos que ela tá lá. Eu falei, e aí? Ela falou, não, eu sou manager aqui. Ela era gerente da loja. Eu falei, nossa, mas que loucura. Ela falou assim, eu sou gerente da loja. Aí ela até contou uma história, aí o brasileiro gosta de bater papo, já começou um bate-papo lá. Ela falou assim, então, na crise que teve nos Estados Unidos, ela comprou uma casa. Tá? Eu falei, e aí, você tem vontade? Ela falou, então, eu aposento daqui, acho que ela falou que faltavam uns 3 ou 4 anos para ela aposentar. E ela falou, eu acho que eu volto morar no Brasil. Vou alugar minha casa aqui nos Estados Unidos e vou voltar a morar no Brasil. Então é isso que eu falo. Então o brasileiro, nós somos um povo que a gente tem uma disciplina para se corrigir e fazer a coisa funcionar. Então, por isso que eu não acredito nesse jargão de que, está tomando espaço de emprego, está isso, está aquilo. Está para, de repente, a pessoa que é acomodada, né? Porque, vamos lá, se a gente pensar que você está 12 horas sentado numa portaria, fazendo um trabalho, você consegue ter um espaço de leitura. Eu honestamente, não acredito que o síndico vai criticar um controlador de acesso, um vigilante, que, de repente, está estudando uma cartilha de atualização, alguma coisa assim. E é isso que vai te levar a ganhar mais, a se destacar no ambiente de emprego, entendeu? Quando a pessoa não tem direção, nenhum vento serve. Não sabe para onde vai. Então, ter esse desejo de crescer, esse desejo, eu tenho certeza, assim como você disse, ninguém vai querer travar a pessoa de querer aprender mais, de fazer mais. Até porque o condomínio ou a empresa que esse indivíduo trabalha vai ser beneficiado. Eu sempre, lá na Fox, eu tenho um discurso, eu capacito muitos colaboradores, né? Então, às vezes, como alguns cursos, por exemplo, na parte de tecnologia não existem aqui em Campinas, eu mando para São Paulo. Então, o que eu faço? Eu pago o fim de semana, eu pego lá um apartamento bacana no Airbnb, alugo pro meu colaborador e falo, você vai ficar aqui no apartamento. E às vezes eu sugiro que leve a família. Porque como ele vai fazer um curso de fim de semana, fala, na hora que você terminar o curso, você vai para uma piscina bacana, tal. E o que eu noto com isso? Isso tem me dado muito resultado, tá? Porque ele fica feliz, ele leva a família, é um passeio para ele, apesar de ele estar indo estudar, é um passeio. Só que assim, o que eu vejo para mim como empresa, tá? Você já analisou o tanto de benefício que eu tiro disso? Porque se o cara animado, ele vai,
Tanto é que lá tem meio briga do pessoal da técnica. Ah, eu vou dessa vez, né? Quem que vai pro curso? Então, vira e mexe, a gente procura um curso novo para dar essa instrução. Se você consegue trazer uma melhora no conhecimento das pessoas, isso com certeza vai refletir na empresa que você trabalha. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um profissional de TI, ele conhece um pouquinho de sistema. Se eu vou lá e capacito ele, você concorda que a minha área de TI tende a ficar muito melhor do que ela era? Então eu acredito muito nisso, nesse tipo de coisa. E nunca te falaram, poxa, você vai investir tanto assim, e se depois ele sair? Já falaram. Já falaram isso? Já falaram isso. Então, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, empreender no Brasil nunca é fácil, tá? Todo dia o empreendedor, ele mata um leão por dia, tá? Todo dia é um leão novo. E você nunca sabe da onde o tiro vem. Esse é o maior problema. É uma lei nova, uma questão fiscal nova, uma reforma. É uma reforma. Então você nunca sabe de onde vem. Então você tem que estar o tempo inteiro se preparando e falando assim, ó, aquilo pode... Eu sempre costumo dizer que é o seguinte, aquilo pode ser um problema, então já vamos começar a agir nele antes dele acontecer. Entendeu? Então, assim, e quando eu faço isso com meus colaboradores, o que eu peço? Eu falo assim, olha, pessoal, eu vou te mandar para esse curso, pô, vai lá, aprende, isso vai servir para você. Se amanhã você não quiser ficar aqui na Fox, você vai abrir o teu currículo e qualquer um vai querer te contratar pelo tamanho da bagagem que você tem, tá? E o que eu acho sobre a questão do colaborador ir embora é muito o ambiente de trabalho. Eu não tenho grandes problemas com os meus porque o ambiente é muito tranquilo, tá? Tudo bem, de vez em quando tem um problema, a gente tem que resolver, tem que sentar, mas assim, lá internamente nós temos uma gestão muito humana, de vamos entender primeiro o que está acontecendo. Antes de punir, antes de ser severo, antes de cobrar, antes de fazer qualquer coisa, vamos entender primeiro. Porque às vezes você está com um problema. Às vezes seu problema olha, eu tô com um problema em casa. Às vezes eu tô brigado com a minha esposa. A gente sabe que é um baita de um problema, né? Não é difícil acontecer. Entendeu? Então, só disso já é um baita de um problema, tá? Então, eu acho o seguinte, se eu chamo ele fala, calma, pô, dá uma... eu tive até um dos nossos colaboradores lá, ele tava com um problema financeiro, tá? E aí eu comecei a entender, o que tá acontecendo? Aí ele veio e me explicou. Mas por que você não veio aqui e falou? Que pra ele era um problema gigante, pra nós era uma coisa simples. Vamos fazer o seguinte, eu te adianto aqui, você resolve seu problema e acabou. Pô, ele voltou lá. Obrigado, você não tem noção do tamanho do peso que você me tirou de cima das costas. Eu falei, faz parte, nós estamos aqui para ajudar. Então eu acho o seguinte, quando você tem uma gestão humanizada dentro da empresa, você consegue criar um ambiente que ele não é hostil. Que as pessoas conseguem chegar e falar. Sabe, por exemplo, eu, apesar de ser fundador e gestor da empresa, diretor, eu às vezes chego um colaborador e tem uma ideia muito melhor que a minha. Aí eu, não, eu não pode, porque a minha, quem manda aqui sou eu. Não, pelo contrário, vamos colocar sua ideia para dentro. Eu até posso dizer, eu acho que o sucesso hoje da Fox não vem de mim, vem dos meus colaboradores. Eles são muito mais eficientes que eu, inclusive. Porque às vezes eu chego lá e falo, gente, depois a gente resolve. Não, vamos resolver que isso aqui vai virar problema. Então eles são proativos, eles não querem o problema para eles, entendeu? Então acaba que esse problema nem respinga em mim, porque eles já tomaram um jeito de vamos resolver e só viemos te consultar. Tá bom, vamos resolver. E já falam, um verdadeiro líder não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe gerenciar quem sabe as coisas, gerir talentos ali. É só você avaliar o seguinte, eu, um mero mortal, né, conduzindo 150 pessoas. Humanamente impossível. Humanamente impossível. Se você não tiver um time de agregados, de pessoas que estão ao seu lado e que estão dispostas a fazer pela equipe, eu sempre falo, pessoal, quando vocês forem atender o cliente, quando vocês forem falar com o nosso cliente, olha para ele com carinho, tá? E eu falo uma coisa, que eu cobro muito a minha equipe técnica. Tá? E às vezes quando a gente vai fazer um treino, alguma coisa, um treinamento para eles, tanto a equipe técnica como o pessoal da terceirização, eu falo, vocês já analisaram a responsabilidade que vocês têm na mão? Vocês estão cuidando de uma família. Essa casa ou esse condomínio que está indo dormir, eles estão dormindo tranquilo porque eles sabem que eu falei assim, olha, eu não gostaria de me pôr nesse fio, mas pensem o seguinte, pense que por causa de nós, por uma falha nossa, alguém invadiu uma casa e, sei lá, cometeu barbáries, aí não vamos nem falar o quê,
porque nós não fizemos como deveria termos feito. Você já imaginou você dormir? Aí todo mundo olha e fala, pô, é verdade. Então olha o tamanho da responsabilidade. Então é aquele ditado que a gente fala, né? Eu não vou fazer pro próximo o que eu não quero pra mim. Entendeu? Então, todos os projetos que a gente faz, eu vou lá e olho com carinho, eu olho 2, 3 vezes, a gente estuda, fala, isso aqui não tá certo, aqui vai ter um ambiente, isso aqui pode ter um risco de vazão, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. E eu acho que porque todo mundo sempre pensa assim, né? Por trás dessa empresa gigante tem lá talvez um monstro, né? O pessoal tem essa rotina de achar que as coisas são assim. Eu sempre falo o seguinte, eu falo, pessoal, por trás dessa empresa tem ser humanos, tá? E são pessoas e pessoas que querem o bem de outras pessoas. E eu falo assim, a gente tá vivendo num mundo tão complicado que se você só fazer o bem, você já se destacou. Você já tá na frente de um monte de gente. Tá? As pessoas estão tão preocupadas com criticar, com condenar, com apontar, que assim, se esquecem que a gente veio no mundo para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas. Tá? E eu, tá, ganhando ou não para isso, eu sempre penso o seguinte, poxa, se alguém entrar naquele comércio, se alguém entrar naquele condomínio, se alguém entrar naquela empresa, e eu não fiz a minha parte, a responsabilidade daquilo também é minha. Também é minha. Eu deixei de fazer, eu sabia que aquilo não estava correto. Então, quando você faz algo, eu falo para vocês, eu faço o que eu faço porque eu adoro. Eu levanto todo dia de manhã feliz porque eu vou trabalhar. Eu até falo que para mim é um karma ficar uma semana em casa, quando eu vejo esses feriados prolongados que eu tenho que ficar, tá? Porque eu adoro ir trabalhar, eu adoro o que eu faço. Eu acho assim, quando você gosta do que faz, 90% do sucesso já está na tua mão. Falta 10% que é cativar as pessoas que estão à sua volta, mostrar a competência que você tem e fazer o resto acontecer. Você falou muito de tecnologia, você falou que por trás do processo existem pessoas. É excelente isso. Mas também tem uma questão da segurança, que é uma parte crítica, que você vê a tecnologia crescendo, exponencialmente, as coisas mudando, como a gente disse, são câmeras inteligentes, é portaria, é facial, é não sei o quê, mas vira e mexe, a gente vê em jornal que, não passou minha face aqui, mas o porteiro abriu a porta. Como você vê essa relação de tecnologia e o erro, ou às vezes do usuário do condômino, que às vezes pede para que seja o sistema por lado, porque ele quer passar não sei o quê, ele quer que a visita entre. Como você vê essa relação tecnologia e ser humano, assim? Como você trabalha com o teu time na questão da capacitação? Bom, a correção de erros, ela só acontece quando o erro acontece, né? Mesmo que você produzir uma vacina. Ninguém vai produzir uma vacina para uma doença que não existe. É caro, toma tempo e a doença não existe, né? Quando você fala de erro operacional, por exemplo, de não passar o facial, isso é um erro operacional. Por quê? Sabe quando você compra um carro e vem um manual? Aí ele fala como você deve conduzir, que você deve ligar ele por tanto tempo antes de sair. Ninguém respeita normalmente essa regra. E o que acontece? Um dos erros operacionais é de quem está cadastrando. Por exemplo, quando você vai fazer uma foto de leitura facial, você sabia que essa foto tem que ser feita em fundo branco iluminado? Não faço ideia. Do peito para cima. Por quê? Porque essa foto tem que estar no ambiente claro para que o sistema entenda que é você. O que o pessoal faz? Manda uma foto com uma janela no fundo, com uma paisagem, o fundo do mar, entendeu? E aí, o que acontece? Quando você chegar ali, que tiver menos luminosidade, quando você chegar ali, que o ambiente está um pouco escuro, que tá alguma coisa, o sistema não vai te ler perfeitamente. Por quê? Porque a foto carregada no banco de dados não tem o nível de qualidade que deveria ter. Você sabe quando você vai lá no banco e vira o rosto e tira uma foto e põe aqui, ele fala, deu erro. Até que chega uma hora que você vai no ambiente, tá mais claro tudo, ele parece. Então é isso. Basicamente é isso. Então isso é um erro de operador. Porque a pessoa que está cadastrando, aí entra nessa parte que a gente tá falando. Qualificação. Tá? Por exemplo, eu tenho um porteiro, eu qualifico. Eu tenho um vigilante, eu qualifico. Ele já vai saber se ele for, olha, pro senhor me mandar a foto, manda para mim num fundo branco, iluminado. Entendeu? Uma própria foto de um celular pode ser carregada, certo? Mas tem que ter essa qualidade mínima, certo? Aí o indivíduo vai lá, a tela do celular tá tudo suja, a câmera tá lá. Ele tira uma foto de qualquer jeito, tudo colorida, tá? Não vai funcionar muito bem, entendeu? Então, são algumas limitações que os sistemas, porque os sistemas, eles dependem de um nível
de segurança, tá? E quem habilita é o instalador, é o técnico, tá? Então vamos supor, você vai colocar 60, qualquer pessoa parecida com você ele vai liberar. Então, quanto mais eu subir o nível, eu quero com 90%, 95%, 99%, ele não vai deixar passar em detalhes, entendeu? Então, essa é a importância de você qualificar. E o erro humano, você cita uma coisa que é legal, muitas vezes, quem cria a possibilidade, na verdade, quem cria mais brecha para condomínio, para empresa, para tudo isso, são os próprios usuários. Nós, condôminos, eu sei porque eu também sou condômino, tá? De querer dar o jeitinho, mania do jeitinho brasileiro, tá? Ah, mas esse aí é meu irmão, deixa passar. Entendeu? Então, não dá. A regra é clara. Igual eu falo pra todo mundo, eu odeio cinto de segurança, eu não gosto. Amassa o terno, você vai colocar e fica ruim e puxa, tal. Mas é um cinto de segurança. Entendeu? Então o que eu falo assim, a segurança, ela vem pra te regrar e te deixar seguro, certo? Então a pessoa vem assim, ai, mas eu não gosto disso. Então você tá facilitando. E aí acontece esse tipo de coisa. De um jeitinho, eu vou lá e pressiono o meu porteiro, eu vou lá e pressiono o meu vigilante, e o que ele vai fazer? Se ele tá pressionado, se ele tá preocupado, ele vai acabar errando em toda a operação que ele aprendeu, tá? Ele sabe que aquilo não é certo. Mas você imagina todo dia alguém na cabeça dele, botando pressão. Porque tem os reclamadores de plantão que a gente fala, né? Tudo tá ruim. A lei ela é muito bonita para aplicar para você, para mim ela não serve, entendeu? Então, o que acontece? Isso gera esses riscos de invasão, de violação. E a maioria das vezes tem esse agente facilitador, que é o erro. Mas por que o erro acontece? Porque a pessoa foi pressionada a trabalhar daquela forma. Porque se ela trabalha da forma correta, é igual, às vezes o pessoal me pergunta, e isso é muito polêmico. Mas eu queria que fosse muito seguro. Eu falei, tudo bem. Para ser muito seguro num condomínio horizontal, o correto era todos os visitantes descerem do carro, o motorista entra sozinho e depois todo mundo entra no carro. Aí todo mundo, não, mas aí é melhor a gente deixar desse jeito. Aí a lei é boa até quando tem que aplicar para mim. Exato. Aí pensando assim, não, deixa quieto. Exato. E aí, se a gente entrar na parte da tecnologia agora, você tem as inteligências, né? As câmeras com analítico, que fazem a leitura de placa, por exemplo, né? Os famosos LPR da vida e tal. O que acontece? Vários sistemas de segurança de condomínio, de empresas, já registram a face. Salva uma foto tua ali, entendeu? Só para que dê alguma ocorrência, eu tenho uma foto gravada dentro do sistema, eu já sei quem é a pessoa que se trata daquela ocorrência, tá? E isso é de extrema importância, por isso que eu falo. Quando você começa a capacitar os colaboradores, eles vão saber utilizar as ferramentas. Seria a mesma coisa que se você dá um carro de 5 marchas para uma pessoa, um câmbio de 5 marchas, e ela só sabe engatar a primeira e a segunda. Então você vai andar de primeira e segunda, porque você só sabe engatar as duas. Né? É aquele carro que você compra importado, que ele tem N recursos, você sabe falar, eu sei ligar, dá a partida, ele acende tudo, mesmo só vai embora. Ou tenta andar na Marginal Tietê 5h30 da tarde. Né? Exato. Não vai servir para nada toda essa hora. Exatamente. E tem uma coisa que você até citou da tecnologia, de coisas novas. A Fox Quality, você participam de um projeto super inovador em Campinas, que é em questão de um monitoramento também super inteligente. Isso, nós estamos hoje auxiliando o pessoal da Polícia Militar, tá, na implantação de uma central de monitoramento que eles estão criando para eles, né? E é muito legal esse projeto, porque esse projeto, qual que é a ideia dele, tá? A ideia é que os carros, os veículos, produto de roubo, passem por câmeras inteligentes, e essas câmeras inteligentes, o que elas vão fazer? Elas vão conduzir, por exemplo, vai entregar lá dentro da polícia militar a informação de que esse carro é um produto de roubo. Esse carro suspeitamente está passando ali, tem uma acusação de roubo contra ele. Por exemplo, o indivíduo está procurado, tá? Então, eu sei que ele está dentro desse veículo tal. Então, se ele passou numa área dessa câmera inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai notificar a PM, carro tal está passando em tal ponto, e aí o policial que está dentro dessa sala vai acionar via rádio as viaturas mais próximas do local, a nível de fazer a abordagem e a verificação
desse condutor, se de fato é a pessoa que está lá dentro, até porque o carro pode estar no nome do procurado, mas pode ser que ele não esteja lá, tá? Ou esse carro pode ter uma queixa de roubo, mas de repente não saiu do sistema, pode ter acontecido alguma coisa assim. Então, o que a polícia vai fazer com isso? Ela vai usar da inteligência para fazer isso ligado ao Muralha, tá? Ao Muralha Paulista, que é um programa do governo do estado. E isso vem beneficiar muito Campinas, tá? Por quê? Você imagina o seguinte, esses projetos, eles tendem a ser embriões e vão crescendo, até uma hora. A gente conhece aí um plano muito famoso, que é o Smart Sampa de São Paulo, né? Onde a pessoa procurada passa numa câmera inteligente, ela faz uma leitura dessa face, faz uma busca no banco de dados, e esse indivíduo estando normal, ele vai caminhar tranquilo. Se ele está procurado, tá, o que vai acontecer? Dá um alerta, mostra o local que ele se encontra, e uma viatura é destinada ao local para fazer a averiguação desse indivíduo, tá? Então, a gente está pioneiro esse projeto em Campinas, nós estamos apoiando a Polícia Militar nisso, tá? Ajudando eles a concluir esse projeto. Acredito que mais alguns dias aí isso já deve estar pronto, já 80% já está pronto desse sistema. Uma coisa que é muito importante frisar, o pessoal fala muito do Muralha Paulista, aí as pessoas vêm e tem assim uma imaginação de que eu vou espetar uma câmera comum lá, e aí então o policial vai estar lá e vai ficar olhando para as câmeras. Não. A polícia não é uma central de monitoramento. Tudo aquilo cheio lá. Você imagina você Campinas, aí vamos imaginar aqui brincando, você tem, não tenho ideia de número de câmeras, mas são muitas câmeras que Campinas tem hoje, privadas inclusive. E isso é legal frisar mais uma coisa. Isso é uma parceria pública-privada, tá? Qualquer empresa, tá? Eu não estou dizendo da Fox não, mas qualquer empresa, qualquer pessoa que for lá cadastrar dentro do Muralha a sua câmera, vai ter a possibilidade de replicar. Claro, tá? Mas eu quero cadastrar a câmera de dentro da minha casa. Viu? Eles não vão ter isso. São câmeras que têm um monitoramento voltado para a área pública, tá? Então, a polícia, como governo do estado, o que eles querem? Eles querem usar, através dessa campanha de parceria público-privada, você me fornece câmeras, tá? E eu melhora a minha área de segurança pública sem fazer grandes investimentos em infraestrutura, porque já está investido, tá? E isso é extremamente positivo para a nossa população, tá? Porque você imagina o seguinte, se você está aqui numa região, se você sabe que um indivíduo tem um roubo de carro, ou esse carro é suspeito de cometer furto, roubo, alguma coisa na região, se ele está cadastrado dentro desse sistema, na hora que ele passar aqui, vai apitar lá. Quer dizer, na hora que apitar lá, o policial que está lá sentado, ele vai falar, veículo suspeito no castelo, na área tal. O que acontece? A viatura que está mais próxima, é via rádio, a distribuição é via rádio, vou abordar, abordou, ladrão mesmo na rua. Para nós isso é ótimo, né? A melhora da segurança pública. O que é legal frisar? Que não adianta implantar qualquer tipo de câmera, tá? Porque as pessoas têm, mas eu tenho uma câmera aqui, eu posso implantar? Sim, a Muralha vai aceitar. Mas para a polícia o que vai ser eficiente são câmeras com inteligência. Tá? São câmeras com analítico. Tá? O que é analítico? A leitura de placa. Porque através da leitura da placa, tá, é que ele vai fazer a busca no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, eu sei que esse carro tal é produto de roubo. Tá? Então, eu sei que esse carro tal é um dublê. Tá? Eu sei que esse carro tal está no nome de uma pessoa procurada pela polícia. Tá? Então, neste momento, o que vai acontecer? Entra lá, mostra o local, mostra o ambiente, e aí a viatura vai ser disparada para o local a fim de fazer a averiguação desse veículo. Tá? E isso também vai acontecer com as pessoas. Tá? Nós já estamos... É um projeto pioneiro, vai ser uma das primeiras câmeras a ser implantada aqui na nossa região com a leitura da face. Então, por exemplo, eu passei numa área devida, eu estou procurado pela polícia, vai ser feita a busca no banco de dados, tá? E provavelmente esse procurado vai ser preso. Vai ser averiguado, vai se entender se ele continua procurado, certo? A polícia vai fazer a averiguação e vai prendê-lo. Então, assim, isso tende a se expandir muito. E qual é a parte importante? Essas câmeras têm que ter inteligência embarcada, tá? Não adianta a pessoa falar, eu vou colocar, então, na teoria, eu vou colocar minha casa e a polícia vai estar olhando. Não é isso que vai acontecer, tá? A polícia não é uma central de monitoramento. A polícia, ela vai estar criando um mecanismo de recebimento de informação,
certo? E essa informação, quando ela chegar com 90% de eficiência, eu digo 90% porque a outra parte, quem vai fazer, aponta a averiguação. Então eu venho lá, eu vi o Milvon aqui, eu sei que ele está procurado, mas eu não tenho certeza. Faz-se abordagem do Milvon, confere se é isso mesmo, tá? E aí remete à delegacia para investigar, analisar qual é o próximo processo. Então, assim, é muito importante que a câmera tenha um analítico, certo? Porque senão a gente volta naquela questão. 200 mil câmeras em Campinas, todo mundo vai querer plugar a câmera. Então imagina, nós vamos ter que ter 20 mil policiais sentados olhando para a câmera para conseguir monitorar tudo isso, entendeu? Então, assim, essa parte quem vai fazer são as empresas que já fazem. São empresas como a Fox, como outras que a gente tem no mercado. São as famosas empresas de monitoramento, de portal virtual. Elas vão fazer essa parte, tá? E mais uma vez, tá? Apesar de a gente estar auxiliando a polícia, tá? Qualquer empresa vai poder cadastrar sua câmera lá. Tá? Qualquer empresa vai poder fazer isso. A gente tem um gabarito, mas vamos lá. A polícia, o que ela quer fazer? Ela quer melhorar os números de gestão de segurança. Tá? Campinas, eu me digo que eu sou muito feliz por Campinas, agradeço muito a polícia militar, a guarda da nossa região, porque eles são muito eficientes. Tá? A gente, graças a Deus, nós temos poucos problemas comparado a cidades, a São Paulo capital, a gente sabe disso. Tá? Então, eu gosto muito de frisar isso. O que eles querem fazer aqui, você vê que eles estão antenados com melhorar a gestão da segurança pública. É a grande preocupação deles, entendeu? Então, eu fico cada vez, eu sempre falo, pô, para mim é um enorme prazer poder estar ajudando nesse projeto. Tá? Eu acho que, eu sempre falo conversa na minha casa, falo com minha esposa, olha que legal. Né? Olha onde nós estamos chegando, porque a gente está conseguindo auxiliar eles a fazer um negócio muito bacana. Então, a importância de você fazer um projeto que seja correto, tá? Porque assim, não adianta a pessoa virar e falar assim, olha, mas eu tenho uma câmera na frente da minha casa, eu posso cadastrar? Você pode cadastrar no Muralha, tá? Não quer dizer que ela vai ter a eficiência que teria se você tiver uma câmera com analítico, entendeu? Aí ela é muito mais eficiente. Então você imagina o seguinte, eu tenho uma empresa numa esquina muito movimentada. Se você coloca uma câmera com LPR, isso vai auxiliar muito a polícia na hora que passar ali um carro produto de roubo, entendeu? E tá aprovado pelo Smart Sampa, que a gente vê os números, e pelo próprio Muralha, que você vê o sucesso que o Muralha tá virando com isso, que isso traz um retorno em benefícios na parte da gestão da segurança pública. Do Smart Sampa, eles usam também esse sistema do Muralha ou eles têm as próprias câmeras? Então, o que acontece? Na verdade, o Smart Sampa é um programa municipal tá, da Prefeitura de São Paulo. Porém, o banco de dados é o mesmo banco de dados de capturados do Estado de São Paulo. Que vai ser o mesmo aqui em Campinas. Exatamente, que vai ser o mesmo aqui. Tá? Então, esse banco de dados, ele pertence à Secretaria de Segurança Pública, que também, vamos ser honestos, uma baita de uma sacada. Meus parabéns para os gestores da área da Secretaria de Segurança Pública. Porque o que adianta guardar essa informação, sendo que agora a gente descobriu que os agentes privados podem ajudar? Ele só quer o sinal da câmera e outra. Toda a competência de analisar esses dados fica com eles. Mas espera aí, eu vou colocar minha câmera lá e aí vai aparecer para mim aqui que o cara procurado. Não, esquece. Isso é só lá dentro. As forças de segurança pública e a Secretaria de Segurança Pública que vai saber disso. A gente não sabe de nada. O que eu estou fazendo é o seguinte, estou falando, a minha câmera aqui tem um vídeo analítico de leitura facial ou de leitura de LPR de placa de veículo, certo? E eu queria colocar dentro do teu processo, certo? Legal. E na hora que o veículo passar por ali, outra coisa também, tá, pessoal? Que às vezes o pessoal vai achar, então deixa eu entender, então se eu colocar essa com analítico, a polícia vai estar lá olhando essa câmera o tempo inteiro. Não é assim, tá? Na hora que passa, essa câmera inteligente, ela pega os caracteres, como ela pega uma foto da pessoa e ela faz uma consulta no banco de dados, tá? Então ele recebe um log, tá, de consulta, tá? Então ele só faz uma consulta, é só isso que ele faz. E aí, isso é que gera informação. Então você passou lá com o seu carro é produto de roubo, por exemplo, tá? Ou tem uma denúncia no seu carro de alguma coisa, né, uma coisa mais séria. Na hora que você passou ali, ele vai apitar. Aí ele vai falar, o carro que tá passando na área tal, carro tal, modelo tal, placa tal, tá indo para a área, provavelmente ele vai mostrar a área que eles vão fazer, abordagem, certo? E aí, isso é que vai levar a informação a nível aí, o policial que tá lá na frente, aciona o rádio e fala, senhores patrulheiros aí, né, pros
os parceiros, os policiais que estão nas viaturas na rua, vou passar as coordenadas do que tem, informando que o veículo, produto de roubo, ou que uma pessoa procurada está naquela região. E aí é feita a abordagem, o que vai levar a... Isso, aí o restante já é base policial, né? Sim, e tem averiguação manual para ver se de fato... Isso. Mas, além disso, de todas essas novidades, quase que em primeira mão, você falando aí um monte de coisa, como é que fala a produção? Spoiler? Em poucos dias aí teremos esse mesmo processo em Campinas, provavelmente, então, onde tem uma câmera com IA, que tem esse analytic, mas não precisa ser algo restrito, por exemplo, ao centro, a parte central de Campinas? Não, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar de Campinas. Tá. Por exemplo, você tem um condomínio lá em Souzas, você tem um condomínio em Valinhos, da divisa ali, né? Da divisa em Campinas e Valinhos. Qualquer lugar de Campinas que você tiver, tem a câmera analítica. Você vai conectar essa câmera com o analítico, tá? E ele vai ficar fazendo isso, ele vai ficar consultando lá os veículos que passam para ver se tem alguma coisa de errado. Como vai ficar consultando as pessoas. As câmeras, tem câmeras que fazem análise de placa, que é o LPR, tem câmeras que fazem análise facial, tá? Então, por exemplo, a minha necessidade é fazer uma câmera com análise facial. Então você vai implantar, vai cadastrar lá no portal do Muralha, tá? Eles vão levar um tempinho ali para habilitar a tua câmera, vão avaliar se essa câmera de fato está em local que eles vão colocar que serve para a área de segurança pública. Basicamente, fazendo isso, sua câmera está logada dentro do Muralha. E aí começam-se essas consultas, tá? Então eu falo, isso vai beneficiar muito o nosso município, vai melhorar muito o nosso nível de segurança quando esse projeto já estiver fundamentado e, claro, quando o número expressivo de câmeras estiverem logadas nesse sistema. Então, sou síndico, tá? Fox Quality lá no meu condomínio, monitoramento já. Aí eu quero colocar, tem analítico, tudo, eu quero colocar no Muralha. O passo a passo, então, do síndico. Isso, nós vamos ensinar ele a como fazer. Fox Quality já ajuda isso, nisso, então. A gente vai ajudar ele a habilitar todo, mas o processo tem que ser feito por ele. Tá? Então, isso que é legal, a gente vai fazer ali, auxiliar ele a cadastrar, fazer tudo, mas ele que pede a permissão, não nós, tá? E por que isso é legal frisar, né? Porque o pessoal fala assim, mas peraí, então quer dizer que vai fazer pra Fox? Não. Qualquer empresa, tá? Qualquer condomínio, você lá na sua casa, se você falar que eu vou colocar, Ricardo, na minha casa, eu moro numa área de grande passagem, eu quero colocar, e a Secretaria de Segurança Pública, junto à Muralha, entender que isso é eficiente para eles vão habilitar ou não sua câmera, entendeu? A decisão é do projeto, e tanto é que isso chama-se parceria público-privada, certo? Você me dá um sinal, mas quem decide se eu vou logar ele ou não é a Secretaria de Segurança Pública através do programa Muralha. E além disso, de todo um programa como esse, que aumenta ainda mais a segurança, a própria empresa tua Fox Quality também tem uma questão de um monitoramento onde você coloca um poste externo em frente ao condomínio. Como funciona isso? Então, algum tempo atrás, nós bolamos a nossa torre de monitoramento, tá? Isso, torre. O que é a torre de monitoramento? É um poste, ele tem um giroflex em cima e tem as câmeras em volta dele. Então, qual que é a ideia disso? Tá? Historicamente, lugares bem iluminados, lugares onde tem bastante câmera, tem menos incidência de crimes. Você pode ver que isso é comum, extremamente comum. E a nossa ideia foi criar para os condomínios, para os clientes, para as empresas, uma postura onde gere uma sensação de segurança maior, tá, para a população naquela região. Tá? E, inclusive, nessas torres de monitoramento, você pode embarcar câmeras com analítico. Tá? Então, por exemplo, essa torre de monitoramento, ela pode vir embarcada com um sistema de análise de imagem, de diretora de placa, de diretora facial, para que ela ajude isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir o cadastro junto à Muralha. Tá? Então, a ideia das torres foi isso. Quando você tem aquela visão de que ali está monitorado, tem uma luz, tem um giroflex, que inclusive o indivíduo que sai de longe fala, tem viatura, tem alguma coisa, o pessoal tende a passar do outro lado da rua, quem quer cometer algum tipo... galera que gosta de escuridão. Isso, exatamente. Então, isso foi uma ideia de trazer uma gestão melhor, tá? E isso tem dado muito resultado, porque os clientes que implantaram já com a gente já tem alguns
implantados aí na região, estão gostando muito. Porque quando você está chegando à noite, você vê ali o postinho, você vê tudo iluminado, você vê uma... Quer dizer, você já falou, nossa, pô, eu já estou mais tranquilo, tem um monte de câmera me vendo, e tem gerado bastante resultado. Uma outra possibilidade que você tem, nós temos também os painéis de parede, que a gente chama. Porque tem ambientes que você não consegue colocar a torre de monitoramento, porque o espaço da calçada é pequenininho, então você coloca ali um painelzinho de parede, ele também tem o giroflex e tem as câmeras. Alguns clientes nossos condomínios, eles optaram por compartilhar as imagens das câmeras da frente do prédio com os condôminos, tá? Por quê? Porque às vezes você tem aquele pessoal que tem, minha filha tá na faculdade, meu filho tá na faculdade, quando ele chega eu quero dar uma olhadinha quando ele tá entrando no prédio. Então o que eles fazem? Eles compartilham a imagem de algumas câmeras da torre, certo? E com isso, o que ele faz? Ele acaba melhorando a gestão e ele acaba criando mais agentes de monitoramento. Entendeu? Porque você concorda que na hora que você tá entrando e você vê qualquer coisa de anormal, fala, pessoal, tem alguém mexendo no portão. Pessoal, tem alguma coisa acontecendo de errado, tá? E outra que a gente também faz, às vezes, é montar esses protocolos em bairros, em bolsões, onde você espalha algumas câmeras, faz a montagem e cada um tem acesso a uma outra câmera, tá? E divide o sinal, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você tá lá na esquina, eu tô aqui na esquina de baixo. Dentro de uma plataforma única, você tem a visualização da minha câmera e eu tenho da sua. Então, quer dizer, e aí você tem sistemas de alerta, por exemplo, você viu algum carro estranho, você vai ali no aplicativo do seu sistema de câmera, você aperta o alerta, todos os usuários recebem a notificação. Tem alguma coisa de emergência no bairro. Todo mundo fica Pode alerta. ser um acidente, pode ser um veículo suspeito, entendeu? E você consegue tecer os comentários, entendeu? Então, isso é que é bacana. Vem muito próximo da vizinhança solidária, tá? Porque o que é a vizinhança solidária? São vizinhos que se unem em prol da segurança, né? E tem lá um mediador, que é alguém da Polícia Militar, que acaba recebendo essa informação e ajudando quando vê que a coisa é um pouco mais séria, que mostra a questão de um carro que sempre está rodeando ali quando acontece um crime, tem toda essa situação. Então, você passa a ter essa mesma questão, só que falando disso no sistema de câmeras. Aí você imagina 10 vizinhos, se cada um tem uma câmera voltada para a rua, seu bairro fica dominado por 10 câmeras e todo mundo tem acesso a 10 câmeras. E o legal, você não vai dar acesso da câmera de dentro da sua casa, você vai dar acesso à câmera externa da sua casa. Entendeu? Então, isso funciona muito bem. Tanto é que você vê, a gente tá há anos aí com a Vigilância Solidária e é um programa de sucesso da PM que até hoje vinga muito bem. Você só tá colocando ainda mais tecnologia nesse processo. Você sabe que uma vez eu ouvi de um conhecido, ele falou o seguinte, tudo tem que ter atualização. E eu acredito que esses sistemas, a leitura da placa, a leitura da face, essa questão do aplicativo da torre de monitoramento, eu já acredito que sejam, de fato, a atualização do Vizinhança Solidária. Tá? Porque, se você anotar, o Vizinhança Solidária é a população, tá? Ajudando a polícia a resolver crimes que estão acontecendo na sua região, certo? Então, baseado nisso que a gente já está discutindo, com esse outro monte de informação, você olha como o banco de dados e a base da polícia cresce. Nós temos aí o governador do estado, né, o Tarcísio, batendo firme nessa questão de gestão de integração, de melhorar os níveis de tecnologia. Você tem a Secretaria de Segurança Pública vindo forte para cima disso. Você vê, a gente não via isso há 5, 6 anos atrás. Você vê que eles começaram a analisar, que é o seguinte, ajudar, tá? A polícia já é muito eficiente. Se eu der esse monte de informação que eu tô trazendo, será que não fica muito mais eficiente do que já é? Potencializa. Então, eles já fazem um trabalho que a gente já sabe. É absurdo, porque, você vê o policial na rua, você vê toda hora a viatura abordando, né? A gente tem essa situação de passar o policial abordando um carro ali, olhando, sabe, fazendo um... Então, assim, agora se a gente der essas informações muito mais concretas, eu não vou ajudar a polícia a ser muito mais assertiva, entendeu? E somente dando uma informação a ela. É só o que eu tô fazendo, só tô dando uma informação. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você olha e analisa do jeito que você achar melhor. Entendeu? Então, isso já mostrou que traz muita eficiência, certo? Eu até acho que a gente vai ter uma evolução com todas essas tecnologias, porque a polícia, ela tá buscando cada vez mais atualização tecnológica, né? A gente já tá vendo essa mudança. Entendeu? Então eu acho que isso tudo vai trazer para nós uma eficiência gigantesca na área de segurança pública. Né? Mas a Fox, então,
além de toda essa tecnologia em segurança, em processos, a gente estava conversando, você falou que tem também uma novidade na Fox, que é até para aqueles que querem carregar o carro, e um dos problemas em Campinas, até comentei com você, eu fiquei com um mês com um carro 100% elétrico, não tinha onde carregar o carro. Aí você disse assim para mim, não, mas a Fox Quality agora também tem como fazer um posto de abastecimento elétrico. Explica mais aí como funciona isso. Então, um conhecido meu, ele é engenheiro elétrico e apareceu uma demanda para ele, tá, de um sistema de carregamento para veículo elétrico. E eu já sabia que era uma dor dos condomínios, porque é o seguinte, os condomínios estão com uma limitação muito grande com a questão de implantação nos seus subsolos de tomada elétrica para veículo elétrico, pelo risco de incêndio, tá? E aí, você tem mais um problema, que são as plumadas elétricas, né? Onde passa ali o sistema de fiação. Às vezes o condomínio não pode ter mais 30 tomadas, porque isso gera um problema. Você tem que ter uma rede ali compartilhada e tem que pensar muito bem nessa rede, porque senão você bota fogo na instalação elétrica do condomínio, tá? E aí você já tem discussões, eu não sei até se o pessoal lembra de um cenário, acho que foi em outro estado, que o indivíduo estava carregando um carro elétrico na tomada do condomínio e um morador reclamou, ele falou, manda a conta de luz que eu pago a sua, inclusive aconteceu isso, entendeu? E assim, o que acontece? É uma dor dos condomínios, tá? Porque como que eu vou criar mais 20, 30 tomadas para veículo elétrico? Só que também é uma realidade, tá? O que acontece com isso? A gente está com uma plataforma, um sistema que você consegue colocar o carregador elétrico e ele tem um tarifador, tá? Então, como que seria isso? Você coloca ali o carregador elétrico no seu condomínio, certo? Ele vai usar a energia do condomínio para carregar o veículo elétrico, certo? Porém, quem está carregando o veículo vai pagar taxa de carregamento. Então, o dinheiro volta para o condomínio, entendeu? Então o síndico não precisa ficar gerenciando, não precisa ficar tendo um monte de problema com essa gestão. O síndico, a empresa que quer colocar esse sistema de carregamento. Então o que ele faz? Ele vai tarifar. Ele vai saber exatamente quantos quilowatts aquele carro carregou de consumo e aí automaticamente é debitado no cartão de crédito quando o cara gastar o cartão de crédito na plataforma, tá? Então por que a gente acabou trazendo isso para os mundos dos condomínios? Inclusive na última feira do síndico a gente apresentou esse produto lá, tá? Por quê? Porque com o síndico, um monte de coisa para gerenciar mais esse problema, para ele conduzir, para ele olhar, porque não deixa de ser um problema. Sim. Você tem que gerenciar, mapear, cobrar. Então o que ele faz? Ele consegue colocar dentro da plumada. É uma forma dos outros condôminos não pagarem pelo teu carregamento, porque também muitas vezes o pessoal fala, mas vou carregar, mas não é barato também os carregamentos elétricos. Você vai ter que pagar uma conta, certo? Sim. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Então assim, você consegue tarifar. É uma forma, de repente, dos condomínios conseguirem, porque dá para ter uma taxinha extra, porque ele pode cobrar um valorzinho ali por excedente, que é barato, e ajudar até a reforçar o caixa do condomínio, entendeu? Se você pegar os condomínios empresariais, esses têm um monte de problema. Então, assim, ele consegue fazer uma gestão nova, certo? Gerar mais algum tipo de recurso pro condomínio, certo? E ter eficiência de falar assim, olha, o que eu preciso fazer? Nada, só receber. Só receber por isso. Na verdade, preciso fazer a infraestrutura para colocar o carregamento e depois passar a receber, só. Na verdade, o condomínio ele vai pagar a implantação do carregador. Se ele tiver um X de quilowatts, ele não vai ter uma taxa mensal. Se ele não tiver, ele vai ter uma taxa mensal. Mas a taxa também, estamos falando aí de R$150, coisa barata. Mas ele paga a implementação. Isso, ele paga a implantação, né? Na verdade, a implantação não é nem nossa parte. Na verdade, por que ele vai pagar uma taxa de implantação? Porque ele tem que criar um ambiente ali, tem que ter uma coberturinha, tem que ter um lugar onde você vai colocar o carregador para que as pessoas consigam te usar. Mas assim, perto do nível de tranquilidade que ele vai ter, e outra, é o que eu volto a falar. Às vezes, ele não tem um sistema para gerenciar 30 carregadores. Você imagina o seguinte, horário de pico, os moradores chegando, tomando banho, usando micro-ondas, usando tudo coisa de alta potência. Aí chega lá embaixo, as pessoas espetam mais 10, 20 carros elétricos. Não adianta, o condomínio ele foi feito para um X. Tá? Daí você tenta achar uma forma de aumentar isso, ou de repente isso é uma da solução.
tá? Que aí um vai lá e carrega, o outro vai lá e carrega, entendeu? E aí vai pagar uma taxa por isso. Só que assim, ele vai ter uma tranquilidade. Outra coisa é que ele pode, de repente, achar um outro ambiente que não precisa de ser debaixo do subsolo dele, tá? Porque apesar de ter sancionado a lei de obrigatoriedade de instalação de tomada para veículo elétrico, tá? As normas dos bombeiros continuam as mesmas, tá? Então, a pessoa não acha que ela vai dar a entrada aí agora isso é obrigada a fazer. Se a norma não tiver respeitada ali dentro, não vai fazer. Ela não vai fazer por quê? Porque tem um risco de incêndio real. E aí nós estamos falando de risco à vida das pessoas, tá? Então, assim, tem que ocorrer que as normas têm que estar em dia, que tudo tem que estar bonitinho, que o AVCB tem que estar legalzinho, tudo certinho, para daí sim você conseguir aprovação para colocar a tomada. Senão, você vai ter que carregar fora. E aí, é o que você falou, Campinas ainda não tem tantos carregadores assim, entendeu? Campinas ainda tem um problema com área de carregador gigantesco, certo? Então você vai rodar para achar. E aí tem mais alguns carregadores aí também que a gente sabe, mas em tal lugar é de graça. Só que é um carregador lento, você vai ter que colocar lá, vai ter que ficar 8 horas para carregar o carro inteiro, entendeu? Então ninguém tem esse tempo. Virou um problema, entendeu? Até isso vira um problema para ser gerenciável. Exatamente. O Ricardo, pessoal, empresário, uma empresa aí com 150 colaboradores, ainda tem a questão da energia, mas ainda encontrou tempo, olha lá, para idealizar esse projeto aqui, ó, tá aparecendo ali, produção. Olha lá, o Soluciona Síndico, tá aqui, ó, um evento, desde quando? Desde 2014, 2000. Olha, quase mais de 10 anos. É, isso aí, desde 2013. Como é que nasceu essa ideia? Hoje, como funciona? Quantas vezes por ano? Como faz aí o síndico? Né? Se por algum milagre você ainda não conhece, porque todo mundo conhece, explica aí como funciona. De repente, fornecedor que está nos assistindo e também quer entrar nessa feira, nesse evento e patrocinar. Fala mais aí pra gente. Então, isso nasceu de uma ideia de fazer uma conexão das empresas aos síndicos de condomínio, né, e poder baratear esse custo. Para uma empresa fazer um evento sozinho e colocar lá 100 síndicos, 200 síndicos, a gente sabe o quanto isso é caro, tá? Então, falei, poxa, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar unir algumas empresas em torno disso e vamos construir esse projeto juntos, né? Então, várias empresas entenderam, viram essa lacuna também, falou, pô, legal, né, poder integrar com o meu público-alvo. E outra, a gente sabe a dificuldade para chegar no síndico. Tá? Não é fácil para você encontrar o síndico, para você integrar o gestor. Inclusive, o Soluciona Síndico quando a gente faz a feira do síndico, a gente fala feira do síndico e empreendedor. Porque tem muita gente que quer entrar no setor de condomínio, mas não sabe o caminho, não sabe por onde começar. Tá? Então, entrou também de uma forma, eu falei assim, olha, eu gostaria muito de construir uma plataforma que também ajudasse o pequeno. Porque às vezes você tem o pequeno com uma baita de uma ideia legal, só que ele não sabe como abordar, ele não sabe como chegar, como se apresentar. E ali dentro da Feira do Síndico, o que ele vai fazendo? Ele vai criando network dentro do setor dele. Tá? Então, por exemplo, a gente teve uma empresa que foi na última feira e ela faz coleta de óleo. Eu achei uma baita de uma sacada, porque é uma coisa problemática, você joga, né, você contamina lençol freático, você faz um monte de problema. Pô, você destina para essa empresa, ela vai lá criar um biodiesel, sei lá o que ela faz. Então, assim, olha que legal. E baseado nessa estrutura, a nossa ideia foi fazer o quê? Falou, vamos levar informação, vamos dar conteúdo, vamos ajudar o síndico a se capacitar através da plataforma. Então, dentro do portal hoje, você tem empresas, tá? Você tem várias empresas lá dentro que podem mostrar o seu produto, falar um pouquinho delas. Você tem matérias, conteúdos para o segmento, tá? Voltado para condomínios. Você tem os cursos, tá? Que capacita, eu quero ser síndico do meu condomínio, mas não sei o caminho. Não sei o que o síndico faz certinho, tá? Você vai ter um curso, vai ter uma base jurídica, você vai ter uma base concreta, você vai saber o que fazer. Por quê? Porque eu vou te dar uma noção. Estou dizendo que o curso vai te capacitar, que você vai virar o melhor síndico do mundo. Estou dizendo o seguinte, pelo menos você tem uma noção dos caminhos que o síndico está trilhando ali dentro. Então,
nessa linha de ideias que nós tivemos, assim, ó, vamos colocar o máximo de informação aqui dentro, tá? Uma outra questão foi falar assim, olha, pô, peraí, às vezes você tem um produto muito legal, mas como é que você demonstra esse produto? Você vai bater de porta em porta, todo mundo vai te receber? Não, não vai te receber. Então ali o síndico acaba conhecendo o produto que você está ofertando, tá? Você divide o custo com outras empresas que estão ali dentro também para demonstrar, tá? Os produtos dela, e é uma forma até de você conhecer o seu mercado, as pessoas em volta. Eu conheço muita gente na feira que eu não conhecia, de empresa grande, empresa média, empresa pequena. Tá? Porque você fala, pô, eu sei que faz isso, eu sei que legal. Inclusive, eu sempre falo uma coisa. Uma das coisas que eu comento com o pessoal quando eu vou pra feira é o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, olha, mas eu queria muito falar com o síndico. Só que você chega ali dentro, você tem 20 empresas diferentes, 30 empresas diferentes. 30 potenciais clientes diferentes. Tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, a empresa que fez a detetização, nós tivemos um problema com o cupim, lá no escritório da Fox. Tá? Quem que eu chamei? Um prestador de serviço que eu conheci na feira. Tá? Porque ele falou, faz isso, eu vou fazer isso aqui, vou montar umas iscas, tal. Eu achei super legal. Eu falei, que bacana. Falei, tá, aí fizemos lá, ele fez um preço legal, discutimos, vimos o que dava pra fazer, ele foi lá e fez pra mim. Entendeu? Então, o que é legal? Você tem que não somente abordar dentro desses eventos, o pessoal vai, às vezes, muito antenado com eu vou abordar somente o cliente final. Eu sempre falo para minha equipe de comercial que é o seguinte, todo mundo que está ali dentro é um potencial cliente. Tá? Por quê? Você na sua casa, você não precisa de um serviço? Você não precisa de um produto? Tá? Eu sou um agente de seguros. Legal. Eu não sei se amanhã eu vou precisar contratar seguro, me dá um cartão. Entendeu? Eu sempre falo isso. Eu falo assim, então, quando você converge com pessoas, você está ali dentro, que você está avaliando tudo que está acontecendo, você consegue criar uma sinergia que você está fazendo. E isso traz o quê? Negócio. Network é negócio. Quantas indicações? Por exemplo, de repente o cara fala, tô com um problema. Eu sempre falo assim, pessoal, às vezes a pessoa vem para cá e acaba não atendendo o próprio expositor. Tá? Eu falo, vamos lá, entrega um folder na sacolinha, entrega um brinde pro outro expositor do lado, faz alguma coisa. Por quê? Porque de repente você tá na sua casa e fala, eu não preciso, mas um amigo teu te liga e fala assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Rapaz, eu tô precisando de alguém de segurança aqui, colocar um alarminho. Liga lá pro Ricardo. O Ricardo faz alarme, entendeu? Então, assim, eu diria que 90% hoje do que a gente gera de negócio dentro da Fox é indicação. É indicação. Então, quando você vai para um evento desse, tá? Você chega dentro do evento, você faz a network com seus parceiros de evento, né? Ali. A gente pega o BNI, né? O BNI, o que ele é? Um convite de várias empresas, cada um apresenta teu produto e chama novos convidados, tá? E isso dá tão certo que eu conheço gente que faz isso a vida inteira, entendeu? E gera negócio de fato, certo? A Feira do Síndico é essa mesma ideia, esse mesmo conceito. O que a gente tem são alguns produtos a mais, como os cursos, como a plataforma, como as telas. Nós temos quase 200 pontos de tela implantados em elevadores em condomínio na região inteira, tá? Então, qual que é a ideia? Fortificar essa marca, levar para frente. Hoje, nossa rede social, a gente está atingindo quase 6 mil seguidores, tá? A gente foca muito em trazer um público qualificado. Por quê? Porque o que é o público qualificado que a gente chama? Entregar para os nossos parceiros, os que acreditam no potencial do nosso negócio, a verdade. Falar, tá aqui. Tá? E como que a gente consegue mensurar isso? Porque dentro do nosso portal, dentro dos nossos números de rede social, a gente vê que são síndicos. É gente atuante de mercado. É gente que está olhando, que acredita no projeto, que faz a coisa acontecer. E assim, segue a gente, para você ter uma ideia dentro do portal, a gente já vendeu curso para Argentina. Nossa. A gente já conseguiu vender curso para Argentina. Eu imagino que alguém deve ter sido síndico lá, tá? Pero que sim, pero que não. Então, você entendeu? E comprou. Mas olha, eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão entender essa questão que eu vou perguntar. Nós estamos na segunda maior metrópole, né, do nosso estado hoje, a nível Brasil, até a gente pode falar que é uma metrópole também, que é Campinas. Inclusive a segunda capital, uma das capitais financeiras, nossa, aqui estamos em Campinas, falando disso. Imagina, lá pro fundão, tá? Você vai pro interior do Nordeste, ou produtos. Como é difícil você achar curso de capacitação. Em Campinas, eu tenho alguns cursos
como eu tinha te falado, que eu não acho em Campinas para fazer hoje. Eu tenho que ir para São Paulo. Meu pessoal tem que ir para São Paulo fazer o curso lá. Então, assim, você imagina nesses locais que são mais remotos, tá? E que tem estrutura condominial, e que tem um monte de situações muito parecidas com a nossa aqui do dia a dia, certo? Então, eu consigo ver lá que o pessoal Fortaleza comprou um curso, Rio de Janeiro, tá? A gente tem muita gente do Rio de Janeiro que segue a plataforma. E aí a gente tem também os grupos de WhatsApp, tá? Que as pessoas se cadastram nesse grupo, e aí a gente, claro, a gente modera muito bem isso, e não permite que as empresas que estão ali dentro do grupo fiquem fazendo propaganda, até para não ficar chato, certo? Que é maçante, exatamente. Então, como a gente explica pro fornecedor? Eu vou te colocar no grupo, só que eu quero uma coisa, né? Se alguém perguntar, você pode apresentar o seu serviço. Se ninguém perguntar, não fique postando nada, tá? Porque isso é chato, tá? Já aconteceu de algumas empresas tentarem ir e procurar o síndico direto. O que o pessoal não sabe? O gestor de condomínio hoje, o síndico profissional, o administrador, eles não gostam disso. Eu acho que é muito mais, eu diria, muito mais uma queimação de venda, tá? Do que você... Porque, assim, ele já é atarefado, ele já tem um monte de comunicação durante o dia. Se você ficar chamando ele para mandar proposta no particular, ele vai falar, o cara eu nem dei permissão para ele me procurar, ele tá me procurando. É invasivo. Então, o que eu falo para as pessoas? Eu falo, não faça isso. Na hora que aparecer um momento oportuno, ou o seguinte, quer produzir alguma coisa? Vai lá, produz um vídeo, fala sobre o seu produto, fala, olha, queria que postasse esse vídeo, entendeu? Faz uma coisa que o indivíduo te procure porque ele quer. Não forçando, sabe? Natural. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa questão de venda agressiva, né? Mas quando você sai daqui um pouco, você vai, por exemplo, vai para os Estados Unidos, alguma coisa assim, você vê lá, quando você vai ser atendido por um americano, o que ele faz? Ele deixa você olhar à vontade. Ele não fica em cima de você te procurando. E aí, você gostou dessa cor? Gostou dessa marca? Entendeu? Não. Ele quer que você olha. Se você quiser comprar, tô aqui pra te vender. Entendeu? Então, eu acho que essa venda agressiva, ela funciona. Sim. Quando você está em ambientes, por exemplo, você vai pra feira do sítio, você tem que ser agressivo. Você tem que mostrar o teu produto. Mas eu tô dentro de um grupo com vários outros empresários ou vários outros síndicos de condomínio, e aí eu vou lá e vou ficar maçando você. Olha, eu tenho esse produto, é muito mais barato, não sei o quê. Quer dizer, isso vai ser maçante, certo? Eu acho assim, em vez de você tirar vantagem com isso, você acaba estragando o interesse pelo teu produto porque você foi muito ofensivo, né? E aí a pessoa que fala assim, já não gostei da tua postura. Já entrou, quer dizer, você já entrou -5, né? Menos 5. Já perdendo ponto, já. Já perdendo ponto. Existe uma diferença entre o interesseiro e o interessado. Exatamente. Quem se acha sempre o tubarão. Exatamente isso. E a gente esquece que muitas vezes a gente começa servindo, oferecendo alguma coisa e tudo mais. Tem uma questão que aí a gente já está até caminhando para o final. Você vê como o tempo passa rápido. A gente começa a conversar sobre... Você trouxe aqui temas super relevantes da tua visão sobre a segurança. Você trouxe novidades, cara, que dá até um alívio de saber que vai ter uma tecnologia assim aqui em Campinas. Você trouxe um evento super relevante na nossa região. Mas também tem aquela pergunta que a gente, na produção, coloca o nosso convidado na parede. Vamos lá. Só polêmica. Não é polêmica, não. Mas nós temos aqui segredos dos síndicos. Pelo que eu sei, você não é síndico. Não sou. Não é síndico, ainda bem. Olha, parabéns aos síndicos, viu? Porque, meu Deus, olha, esses caras, eles são muito bons no que fazem, viu? São guerreiros. Porque, olha, você pega alguns condomínios aí, o pessoal pega no pé, viu? Não deixa um minuto em paz. Até alguém da segurança tá falando isso sobre você, meu senhor. Olha só a admiração. Mas segredos dos síndicos, a gente entende que mesmo você não sendo síndico, pela carreira que você tem, pelo que você construiu, caminhou aí na sua jornada, você tem um segredo de vida. Então, qual o segredo do Ricardo que você fala, poxa, vale a pena compartilhar isso com quem está assistindo aqui a gente? Qual é o segredo do Ricardo? Olha, eu acho que o maior segredo que eu tenho para mim, assim, de falar que estou me dando bem, que está tudo dando certo, é o seguinte: pessoas. Eu acredito muito em pessoas. Eu sou muito leal a pessoas. Tá? Eu acho assim, poder ajudar. Eu sempre tive vontade de ajudar. Eu acho que é o maior segredo que eu tenho. Por quê? Eu acredito muito na lei do retorno. Você vai fazer e vai voltar.
Então eu acho assim, tudo que você fizer de bom vai voltar. Tudo que você fizer de ruim vai voltar. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai tecer um comentário sobre uma pessoa, quando você vai fazer algo na vida, qualquer coisa que você for fazer, tanto em negócio, pessoal, sabe? Tudo que você for fazer, você no mínimo tem que pensar, pô, eu gostaria de que fizessem isso comigo. Tá? Eu lembro de uma passagem, uma vez aconteceu comigo, eu tava passeando, tava no Paraguai, né? Fui passear com a família, desci em Foz do Iguaçu, e eu gosto de ir pra lá, porque tem perfume barato, tem umas coisas legais, né? Eu gosto muito do Paraguai. E aí, tava passeando, e aconteceu o seguinte, eu fui comprar, eu acredito que eu tinha comprado um iPhone, se eu não me engano. E eu entrei numa loja e comprei uma capa pro meu iPhone. Tá? Tava um pouquinho caro, mas eu tive que comprar. Eu falei, não vou arriscar, né? Porque depois cai, quebra e tal. E chegou na hora de eu pagar, então eu paguei em dólar, né? Eu levei dólar, então eu fiz o pagamento pra moça do caixa, né? E quando eu saí, eu voltei, eu acho que eu dei, eram uns $100, eu dei pra ela, e ela me voltou, a capa custava acho que uns $30, um negócio assim. Porque era caro, mas eu fiquei com medo. Eu falei, eu não vou arriscar voltar pro Brasil com um iPhone desse, cai no chão, eu pego um iPhone dentro. Veio aqui no Paraguai pra buscar. Exatamente. Aí eu falei, não vou. Aí ela, na hora que ela me voltou, ela me cobrou uns. Sei lá, ela me devolveu o troco, $120. Ela me devolveu a mais. Se equivocou lá, acho que botou uma nota de 50 a mais e me devolveu a mais. Aí eu voltei pro caixa. Aí eu falei, moça, você me deu o troco errado. Nossa, mas ela já começou, levantou braba. Não, como assim? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí só que ela não deixou eu falar. Ela não deixou eu me expressar, né? E eu querendo falar, você me deu dinheiro a mais. Eu, não, como assim? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Então dava lá, naquele tempo, sei lá, já 200 e poucos reais dava, entendeu? Aí ela, não. Eu falei, moço, só um minutinho, eu posso falar? Aí já entrou o cara do loja, começou a gritar também. Falei, calma, gente, só um minutinho. Falei, você me deu troco a mais. Quando eu falei isso, os dois pararam. Eles ficaram olhando assim pra mim, assustado. Falei, você me deu troco a mais. Aí ela ficou olhando pra mim assim, ela falou, hã? Como assim? E o que você tá fazendo aqui? Aí ela deu risada pra mim. Falou, você voltou? Eu falei, voltei. Falei, ó, tá aqui, ó, você me deu esse troco aqui, ó, confere aí. Ela falou, nossa, dei mesmo, dei $50 a mais. Ela me devolveu. Aí ela olhou assim, ela chegou a chorar. Aí ela falou assim pra mim, falou, Ricardo, ela falou, Ricardo, né? Falou assim, moço, né? Tal, muito obrigado. Eu falei, mas por que você ficou tão nervosa? Ela falou, viu, porque aqui, se eu tivesse dado troco pra qualquer outra pessoa, a maioria, não tô dizendo qualquer outra, falou, mas a maioria iria embora com o troco. Aí eu falei, nossa, mas, pô, que chato isso, né? Ela falou, então, e o meu salário não é alto, eu teria que pagar. Ela falou pra mim. Eu falei, tá bom, agradeço aí, obrigado, né? E fui embora. Aí eu até tava com a minha esposa e falou, você quer que a moça me dê errado? Então eu penso o seguinte, podia ter ficado com aqueles $50 pra mim, tá? Pra ter comprado outra coisa, feito qualquer outra coisa. Mas você entendeu que eu estaria tirando de uma pessoa que também precisa? Então, assim, eu acho que quando você faz o bem, a coisa retorna pra você. E eu já tive muitas situações de dificuldade que do nada apareceu alguém e falou, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a resolver isso aqui, entendeu? Vou te ajudar a sair desse problema que você tá aqui, porque tô vendo que tá te enroscando, entendeu? Então, eu acho que esse é o maior segredo de vida meu, do que tudo tem dado tanto resultado positivo. É isso, acreditar nas pessoas e sempre fazer para elas o que eu gostaria de que fizessem por mim. Excelente. Os bons ainda são maioria. Sim. Apesar de a gente ter uma força contrária no mundo hoje gigante, eu sempre acredito que no final você pode ver que a gente sempre tá vencendo. A gente sempre tá ganhando. Né? Quem falava, minha madrinha falava isso pra mim, falou assim, às vezes você só tem que ficar calado, às vezes o calado vence. Sem falar muita coisa você vai vencer, né? Às vezes não é por vencer uma batalha, mas é vencer a guerra, né? Você perde umas vezes, né, pra vencer a guerra. Perfeito. Excelente. É aquilo que eu falei. Seria uma aula, seria um bate-papo com novidades, com esclarecimentos. E eu tenho certeza, aqui, ó, aquela câmera ali, você vai olhar, tenho certeza que quem está assistindo aqui hoje a gente vai querer saber, poxa, como é que eu falo com o Ricardo?
onde eu sigo o Ricardo? Como é que eu saiba? Eu quero saber mais do Soluciona Síndicos. Então, queria que você passasse o @ do Instagram, o site, o contato, o que você quiser, fica à vontade, a câmera é sua. Pessoal, primeiramente agradecer aí a vocês telespectadores que estão acompanhando o programa, dar os parabéns pro pessoal aqui. Maravilhoso que a gente tá vendo aqui, isso é muito bacana. Todas essas informações tenho certeza absoluta que vão servir para vários síndicos. Isso vai entrar dentro da bagagem deles, tá? Para levar para os condomínios, para mostrar, para apresentar. Eu sei o quanto isso é importante nas reuniões. Deixar aqui o meu muito obrigado, mais uma vez, tá? Por você, síndico, que não é fácil, não é uma profissão simples, apesar de todo mundo falar, qualquer um pode ser síndico, não é bem assim. Tá? Quando você vê o tanto de documento, o tanto de gabarito, o tanto de chefe que você tem dentro de um condomínio, vocês entenderiam que não é fácil a vida do síndico. E eu vou deixar aqui as redes sociais, por exemplo, se você procurar hoje no Instagram, no YouTube, no TikTok, a Fox está lá, você pode colocar como Fox Quality, vai encontrar. O Soluciona Síndico, a mesma coisa, pode procurar neles lá como Soluciona Síndico, vai aparecer na nossa página. Tá? Quem quiser fazer contato com a Fox, pode procurar aí pelo www.foxquality.com.br, nosso site está lá, e lá dentro você vai entrar, vai falar, tem WhatsApp, tem tudo, consegue falar comigo se o pessoal pedir, provavelmente o pessoal vai te passar o meu contato, lá na empresa a gente atende, não tem esse negócio, eu não falo, eu falo com qualquer um que precisar de mim, estou disponível a isso, e mais uma vez deixar aqui o meu forte abraço para você, síndico, que no dia a dia está aí, que toma conta de várias famílias, apesar de às vezes não ter tanto reconhecimento, vai de alguém aqui do setor, meus parabéns. Não é fácil o que você faz, eu sei de perto, eu sei as dores, eu conheço vários e olha, eu só tenho que agradecer a esse segmento que cresce, se capacita muito, 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 muito mesmo, além do normal, eles se capacitam e cada vez mais você vê isso através do espelho que são os condomínios, né? Cada vez os condomínios mais bonitos, mais elegantes, procurando sempre gerar economia de recursos, trazer mais grana para o caixa, que a gente sabe o quanto isso é importante, e deixando cada vez a vida dos condôminos melhor. Meus parabéns e muito, muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Ricardo, pela participação, pela aula, pela conexão, e espero que você volte mais vezes. Com certeza teremos mais convites. Milvão, muito obrigado, só tenho que agradecer aí, olha, tem nem que falar, sem palavras. E obrigado você de novo, síndico, gestor, obrigado produção também. O pessoal não vê, mas a produção fica dando tchauzinho, é cheio de graça essa produção. Então obrigado você, é aquilo que eu avisei vocês no começo do episódio, seria um conteúdo enriquecedor, seria um conteúdo muito bacana e tenho certeza que foi e que você aprendeu muito. Fica ligado, que tem mais episódio vindo por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.